Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse é o vídeo 2 dos pontos de tapeçaria, o ponto arraiolos, tá? Se você caiu nesse vídeo, volta lá na playlist e procure o vídeo 1, que dá início a todo o projeto do pontos de tapeçaria e dá início ao arraiolos, tá bom? Então vamos lá. Agora nós vamos fazer o arraiolos. Nós fizemos assim, da esquerda para a direita, e fizemos ele na horizontal, incluindo renovação de linha. Agora nós vamos fazer ele de maneira vertical, tá? Subindo e descendo. Então vamos lá. Bom, vamos lá, pessoal. Da mesma forma que eu iniciei lá o comecinho do ponto, a gente inicia aqui, tá? Normalmente. Então, vamos lá. Três furinhos. E aqui neste caso, nós vamos fazer a pontinha bem pequenininha, porque ele só vai segurar aqui nesse ponto, tá bom? Então, a gente vai fazer 1, 2, 3 descendo, 1, 2, 3 caminhando para frente, né? Continuamos da esquerda para a direita. Olha, e vamos fazer o ponto cruz, tá? Agora, vamos fechar o ponto cruz. Tudo igual até agora. Muito bem. Agora, se eu fosse continuar na horizontal, eu ia fazer a perna longa na horizontal. Mas como a gente vai subir, eu vou colocar aqui a minha linha para cima e vou fazer ainda de ponta cabeça, tá? Ó. Introduzir aqui subindo. Para fazer isso, a perna longa subindo. Então, eu vou contar de baixo para cima, 1, 2, 3, com a agulha, com a ponta para baixo, sempre com a ponta para baixo. Eu vou fazer a minha perna longa subindo. Olha, perna longa. Vou voltar, ainda de ponta para baixo, 1, 2, 3. E vou fechar a minha perna longa, né? O ponto. Pronto. Aí, vou fazer de novo a perna longa subindo. Mesma coisa. 1, 2, 3. Agulha de cima para baixo. Perna longa pronta. Ó. A perna longa ficou pronta. Então, eu vou fechar. 1, 2, 3. Ainda, sempre quando eu estou subindo, a ponta da minha agulha fica para baixo. Ok? Fechei o ponto. Vou fazer a ponta perna longa. Mais uma vezinha. 1, 2, 3. Agulha de ponta para baixo. Perna longa pronta. Perna longa. Agora, 1, 2, 3, vou fechar. 1, 2, 3, ainda de ponta para baixo. Fechando o ponto. Digamos que eu tenha aqui que parar aqui, que o meu coisa acabou. Então, nós vamos aqui fechar o ponto, tá? Fechei o ponto, meu último ponto, e vou aqui fazer o acabamento. Como sempre, já falei, o acabamento do arraiolos é por cima. Então, nós fizemos, então, o ponto arraiolos na vertical, subindo. Agora, nós vamos fazer o ponto arraiolos também na vertical, mas descendo. Já voltamos. Muito bem, agora nós vamos fazer o ponto
descendo, tá? A gente fez subindo, agora nós vamos fazer descendo. Então, começamos de cima, tudo igual, 3 furinhos, ponto cruz e acabamento da ponta da linha. Com apenas, neste caso, com um pontinho, tá? Dá uma torcidinha assim, para poder ficar... não ficar solto. Vou fazendo bem devagar para você. Primeiro porque a minha posição de gravação, como eu gosto de gravar bem de perto, é um pouquinho incômoda. E segundo porque eu quero que você entenda bem. Então, ponto cruz. E eu tenho que voltar e fechar, certo? Sempre fecho. Agora, com a agulha de ponta para cima, eu vou fazer a perna longa descendo. Então, a agulha vai ficar com a ponta para cima, tá? Sempre na vertical. Ó, 1, 2, 3, contando onde já tá, faço a perna longa. Essa é a perna longa. Tenho que fechar. Ó, na mesma direção, 1, 2, 3, eu vou fechar. Aí, automaticamente, quando eu fizer a próxima perna longa, vai passar por cima do ponto cruz, tá? Então, é só isso. Manter a ponta para cima da agulha, sempre na vertical. 1, 2, 3, contando os furinhos. Fecho, vou fazer a perna longa e tô descendo. Se lá subindo a ponta da minha agulha era para baixo, descendo a ponta da minha agulha é para cima. Perna longa, fechei. Só que eu fechei no 2, tá? Não é no 2. Outra coisa, quando vocês forem voltar com a linha, como eu aqui que errei, volte um de cada vez, um furinho de cada vez, tá? Então, de novo, ó, perna longa, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e vou 1, 2, 3 subindo, tá? Fiz o X, né? Ponto cruz, e vou fazer a perna longa descendo. Então, ó, 1, 2, 3, ponta para cima da agulha. Venho pro lado oposto. 1, 2, 3, ponta para cima da agulha para fechar. Fechei, eu iria fazer a outra perna longa, mas eu quero fechar o ponto que acabou para mim. Então, eu fecho normalmente para cruzar, tá? Pronto. Tá fechadinho o ponto. Agora eu vou fazer o acabamento. Sempre por baixo, por 2, 3 pontinhos e acabou. Pronto, já fizemos. Horizontal e vertical, subindo e descendo. Agora, nós vamos fazer diagonal, tá? Que é a mesma coisa, só que a gente vai fazer diagonal subindo e depois a gente faz descendo. E eu vou fazer separado para poder não ter nenhuma sombra de dúvidas. Como sempre, começo o ponto com os 3 furinhos, com um ponto cruz. Nessa parte ninguém mais pode ter dúvida, que eu estou segurando aqui a pontinha para fazer o acabamento, né, do ponto cruz. Muito bem. Aí eu tenho que, se eu vim para frente fazendo ponto cruz, eu tenho que voltar para fechar. Lembre-se que todo ponto é fechado. E o que vai acontecer agora é que, antes de eu fechar completamente aqui em cima do ponto cruz, eu vou passar a minha agulha por dentro dessa argola que se formou aqui, tá? Assim, ó. Aí eu fecho o ponto cruz e vou fazer a minha perna longa. Mas eu quero trabalhar sempre na diagonal.
Então, eu vou procurar os meus furinhos a partir deste 3, subindo. 1, 2, 3. E vou fazer, como eu estou subindo, a agulha sempre de ponta para baixo. Quando eu for descer, a agulha muda de posição. Então, na diagonal, faço o meu ponto cruz. 1, 2, 3. Não passe por cima. Passe a agulha por cima da perna longa, tá? Não passa aqui por baixo, não. É aqui por cima mesmo. E aí, antes de fechar o meu ponto cruz, eu passo por dentro da argola para fechar minha ponta longa, minha perna longa e meu ponto cruz. Tá vendo? Outra perna longa. Vamos lá, vamos entender aqui na talagaça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Como eu tô subindo, ponta para baixo. Por que que tem que ser desse lado e não desse? Porque eu tenho que fazer minha perna longa, cruzando, né? Aí, quando eu vier fechar a minha perna longa, eu volto 1, 2, 3 e fecho a minha perna longa, descendo também, porque eu tô subindo. 1, 2, 3, por cima da linha da perna longa. E antes de completar o fechamento da minha perna longa, eu introduzo a agulha por baixo da argola e deixo a linha na posição de subida outra vez. Tá bom? Vou fazer mais um para a gente poder fechar. Lembrando que agora eu estou subindo em diagonal. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tudo 3, tá? Na talagaça. Passando por dentro da argola. E acabando-se aqui a minha linha também. Eu vou fechar o meu ponto. Eu não gosto de fechar até aqui, neste caso. Eu gosto de fechar por cima, por dentro, olha. Digamos que eu poderia sair aqui, tá? Principalmente se eu fosse descer, que eu quero fazer separado. Mas eu quero esconder bem a minha linha, então eu vou fazer a mesma coisa, só que ao invés de pegar na saída de lá, eu pego na saída daqui, ó. Essa é uma dicasinha, tá bom? Vamos ver se vocês vão entender. Ó. É no mesmo buraquinho, só que por cima da linha, tá? E não por baixo. E aí, eu desço aqui. Tá? Prontinho. Só fechar. Aí fica então o ponto arraiolos em diagonal subindo. Agora vamos fazer em diagonal descendo. Se eu vou trocar só a linha na agulha. Pronto, vamos descer. Vou fazer um descendo, lógico que não esquecendo aqui que eu já fiz, só por uma questão de vocês perceberem separado, que eu acho que a assimilação fica melhor, tá bom? Então, vamos lá, fazer descendo em diagonal, tá bom? Vamos fazer o ponto cruz, fechando o finzinho de linha. A linha que é uma lã, né? 1, 2, 3, sempre da esquerda para a direita. Pronto. Ponto cruz e vou fechá-lo. Tá bom? Agora, toda vez que eu tiver que descer em diagonal, você pode descer por cá ou por cá. Eu vou descer por aqui. Então, eu vou fazer aqui o retorno da minha linha.
E peraí. Bom, pessoal, deixa eu dar um zoom aqui. Tive um probleminha aqui. Então, a gente fez o ponto cruz e fechamos. Aí, eu retornei aqui por baixo para fazer a posição da minha linha para o lado direito. Porque eu quero fazer agora, vou botar essa linha para baixo, vou fazer em diagonal descendo. Se aqui a minha ponta de agulha ficava para baixo, porque eu estava subindo, aqui eu tenho que botar a ponta de agulha para cima, porque eu estou descendo. Ó. Tá vendo? E aí, essa linha fatalmente vai cruzar aqui em diagonal descendo. Vou fazer aqui desse jeito para vocês verem, ó, ponta para cima, tá? E aí, uma dica, ao invés de fazer argola para entrar, eu já ponho aqui, ó, por debaixo da linha, vou fazer de novo. Desci, coloquei. Quando eu vier fazer o ponto cruz, isso aqui é a minha perna longa descendo. Quando eu for fechar minha perna longa, eu pego esse fio que tá aqui e coloco por debaixo da agulha. Por quê? Porque já é a minha descida pro lado de cá. Aqui eu fechei e vim por baixo da argola. Para você não fazer isso toda hora, aqui a gente já vai descendo, é só esse macetezinho, tá bom? Então, vou fazer de novo, olha. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tô descendo em diagonal. Faço a minha perna longa. Tá aqui a minha perna longa. Agora, eu faço 1, 2, 3. Agulha de ponta pra cima, porque eu tô descendo. E antes de fechar a minha perna longa, eu passo a minha linha que tá saindo da tela por debaixo da agulha. É como se eu estivesse entrando na argola, ó. Olha aqui a argola, tá vendo? É a mesma coisa que subindo, só que o macete de fazer assim já deixa a linha pro lado de cá e já adianta mais o trabalho, tá bom? Torna mais rápido. Perna longa. Fechar a perna longa. Já fechei e já vou pro próximo. Tá vendo? É um macetezinho para o trabalho andar mais rápido. Então, sem mistério, né? Em diagonal, subir e descer, não tem mistério, tá bom? Só uma questão mesmo de posição de agulha. Aí eu vou fechar. Posso fechar até aqui ou posso fechar até o meio, tá? Eu até prefiro fechar até o meio, que eu acho que na hora de esconder a linha, você tem que passar aqui por baixo de tudo, né? Do X, pronto. E esconda a linha, tá? Então, não termina aqui, venha pra cá e fecha aqui por baixo, que aí a linha fica bem escondidinha. Sendo que na feitura do trabalho, os pontos são todos juntinhos. Então, não vai aparecer, tá bom? Então, tá aqui. A gente fez, então, subida e descida em vertical e subida e descida em diagonal. No primeiro vídeo, a gente fez horizontal, né? Agora, nós vamos fazer uma coisa muito importante, que é o canto do trabalho. Esse canto aqui, tá? Esse cantinho, sabe quando eles se encontram? Vamos fazer esse canto e também eu quero fazer, vou deixar prontinho ali, o ponto. E depois que eu dou a volta em todo o canto, quando eles se encontram para fazer a emenda, para ficar não perceptível, tá? Ficar bem bonitinho. Vou ver quantos minutos tem aqui, se der para fazer ainda nesse vídeo, a gente faz. Então, só um minutinho que eu vou colocar a linha na agulha. Bem, pessoal, agora nós vamos fazer o ponto de canto. Ponto de canto é esse ponto aqui. Você vem daqui, aí tem que fazer o cantinho para virar.
ou você tá aqui e tem que fazer o cantinho para subir. Então, não importa a posição, é um ponto de canto, tá bom? Que a gente chama. Então, eu fiz aqui para exemplificar, eu fiz 3 pontinhos, estou no quarto, e o quinto ponto aqui seria meu ponto de canto, tá bom? Então, aqui nada mudou, tudo igual, da esquerda para a direita, venho fazendo arraiolos, e aí agora eu preciso fazer meu ponto de canto. Então, eu estou aqui no penúltimo ponto e o último aqui é o de canto. Ando 3 do mesmo jeito, tá? Só que eu faria aqui no próximo ponto, para fazer a perna longa desse último ponto, assim se eu fosse continuar em horizontal para frente. Eu vou continuar fazendo a perna longa, vou continuar inserindo a agulha aqui no meu terceiro buraquinho, contando com onde eu já estou, só que ao invés de virar para baixo, a ponta da linha, da agulha, ela fica na horizontal, com a ponta em direção ao trabalho já feito, aos pontos que você já fez. Então, é para dentro do trabalho. Então, ao invés da ponta da agulha vir para baixo para fazer a perna longa, ela continua no mesmo buraquinho, só que com ponta virada para o lado dos pontos já prontos. Aí eu vou fazer a perna longa. Esse é o ponto de canto. Pronto, perna longa pronta. Eu vou fazer bem devagarinho para vocês entenderem. Então, nada mudou, a perna longa está pronta, só que ao invés dessa linha sair aqui embaixo, se eu fosse continuar, ela está saindo aqui em cima, tá bom? Agora eu vou fechar minha perna longa, né? E aí, como aqui, eu vou fazer aquele X pequenininho em cima no pedacinho da ponta longa. Eu vou continuar aqui, 1, 2, 3. Só que ao invés de pegar daqui de cima, eu vou pegar do segundo. 1, 2, 3, descendo. Ao invés de pegar do primeiro, eu pego do segundo e do primeiro. Lá na juta, vocês vão procurar apenas... Na juta são 2 traminhas para fazer o espaço entre os furinhos. Aqui é uma trama só. Aí na juta você procura, tem 2, você só pega uma, tá bom? E aí aqui, olha, eu vou de ponta para baixo, fechar minha perna longa aqui em cima. Pronto. Parte do canto já está pronto. Perna longa, fechada. Agora eu vou voltar para fechar todo o meu ponto. Lembra que o ponto não pode ficar aberto assim, ele tem que ser fechado. E aí eu vou voltar, 1, 2, 3, normalmente, e 1, 2, 3 descendo. Com a agulha de ponta para baixo, eu vou fazer o fechamento do ponto. Só que antes de fechar por completo, formou-se uma argola, igual lá na diagonal. Eu vou passar por dentro dessa argola e vou fechar o meu ponto. Pronto, ponto de canto prontinho. Vou mostrar o avesso de tudo isso antes de virar. Não, vamos virar logo, vai, porque eu ainda não mostrei avesso de nada, né? Então, vamos lá, esse é o ponto de canto. Aí, eu viro o meu trabalho, né? E vou continuar aqui normalmente. Olha, ele tá aqui. E eu vou pegar 1, 2, 3, 1, 2, 3, contando da onde já foi pronto. 1, 2, 3. Como eu tô seguindo em frente, agulha de ponta para baixo para fazer minha perna longa. Volto a fechar o ponto. Normalmente. Fechou a perna longa. Vou fechar o ponto, fazendo outra perna longa, tá? Então, é só isso. O ponto de canto, ele é para fazer o cantinho para a gente virar. Quando a gente está fazendo a moldura de um quadro, né? Delimitando o espaço de todo o desenho. Então, até do tapete. Então, precisa fazer o ponto de canto e ele precisa ser feito como ele deve ser. Tá bom? Tá bom? Então, tá aqui. Eu continuaria se eu fosse continuar, né? Então, eu fiz o ponto de canto e virei. Poderia, se você quiser fazer outro ponto de canto, virando
Eu gosto sempre de virar para a direita, porque eu sou destra. Então, eu raciocino daqui para lá mesmo. E é assim que o ponto pede, sempre da esquerda para a direita, tá bom? Então, não interessa onde você começa, você virando, você vai fazer os seus cantos numa boa. Agora, vamos ver o avesso de tudo isso. Então, vamos começar por aqui. Aqui tá o avesso da horizontal, o avesso da vertical, subindo e descendo. Aqui tá o avesso das diagonais. Você vê que é tudo limpinho, tá vendo? E aqui o nosso avesso do nosso ponto de canto. Olha, ele fica incompleto, um quadradinho. Tem gente que faz o quadradinho completo, mas não tem necessidade, fica muita linha aqui. Então, aqui ele fica como se fosse, se eu fizesse um outro canto aqui, esse pontinho aqui, o pessoal chama de espinha de peixe, porque conforme eu vou fazendo os cantos, ele vai se tornando uma espinha de peixe. Deixa eu mostrar para vocês aqui, nesse trabalho já pronto. Como aqui eu fui fazendo canto com canto, com canto, com canto, olha, fiz um canto, fiz outro, fiz outro, fiz outro. E aí ele vai ficar parecendo uma espinhazinha de peixe. E dá para ver esse design de espinha de peixe do lado direito do trabalho. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Já está aberta a câmera, né? Vê se vocês têm condição de ver. Quem vê de longe percebe que eu tenho aqui uma linha de canto, tá vendo? Uma linha de canto. E por quê? Porque eu fiz esse bordado todo em quadrado. Fui fechando quadrado, até formar a última carreira de ponta aqui no meio. Então vai ficar essa linha de peixe, tá? Como fosse uma escama de peixe, que o pessoal fala. Para mim é o ponto pena também é assim, né? É um X, um Vzinho aberto embaixo, né? É um Vzinho assim, tá? Então, esse é o canto tradicional do arraiolos, tanto na juta quanto na talargaça, tá bom? Ele vai formando essas espinhazinhas de peixe, mas o quadrado ele fica aberto aqui embaixo, aqui fica meia linha, para não fazer volume e ficar tudo assim direitinho. Então, esse é o canto tradicional do arraiolos, tá bom? Esse ponto aqui. É esse aqui. Tá? E os outros pontos vão ficar assim, ó. Só ele que vai ficar assim, um Vzinho fechado, ou uma espinhazinha de peixe, ou ponto pena, né? Cada um vai dar um nome dele diferente. Mas aqui é o canto. Tá aqui essa linhazinha, não precisa ser completa. E tem gente que faz um quadrado fechado, mas não tem necessidade porque é acúmulo de linha, tá bom? Esse aqui é o tradicional, feito em Portugal, fazendo os trabalhos em arraiolos. Então, nós vimos canto. Agora, eu vou fazer rapidamente o encontro dos pontos, para fazer um acabamento perfeito quando encontra-se dois pontos, tá? Olha, eu vou começar aqui, aí eu sei que eu vou seguir em frente, vou fazer um canto, vou subir, vou descer, vou fazer outro canto, e uma hora eu vou encontrar o ponto primeiro, né? O primeiro e o último ponto. Como é que eu faço para fazer a emenda perfeita? É o que a gente vai ver aqui, tá bom? Já, já. Bom, vamos lá, pessoal. A gente tem... Bom, vamos lá, pessoal. Vamos fazer, então, uma simulação, como se eu estivesse fazendo aqui a cercadura ou a moldura que vocês vão fazer 4 cantos. Nunca comece pelo canto, tá? Comece aqui pelo meio, tá? Um espaçozinho aqui pelo meio. Então, digamos que eu comece por aqui, aí dê a volta nos 4 cantos, faça tudo e uma hora os pontos vão se encontrar aqui onde eu comecei. Então, vai ficar primeiro e último pontos ao se encontrarem. Então,
Já pensando nisso, eu vou fazer o primeiro ponto e deixá-lo aberto. É o que a gente vai fazer. Quando eu der a volta, eu vou fazer o último ponto e aí eu faço a junção dos dois pontos de maneira bem direitinho, tá bom? Então, vamos lá. Pensando nisso, lembre-se, esse primeiro ponto que eu irei fazer aqui é como se fosse, pensando já que uma hora eu vou encontrar o último ponto com o primeiro, tá bom? Então, é isso que vamos fazer agora. Então, vou fazer o primeiro ponto. Muito bem. Se eu fosse fazer um ponto normal, sem essa ótica de que depois ele vai se encontrar com o último, esse é o primeiro, eu iria fazer ele curtinho aqui, com 3 furinhos, não é? Iria fazer o ponto X, voltar e tá pronto o ponto. Sendo que esse não é, neste caso, com essa finalidade. Eu sei que daqui a pouco eu vou encontrar com outro aqui. Então, ao invés de fazer com 3 furinhos, eu vou fazer com 5. Ó, 1, 2, 3, um ponto. 1, 2, 3, outro ponto. Não é assim? De 3 em 3. Ó, vou repetir. 1, 2, 3. E aqui eu estaria. Então, a partir dele eu conto 1, 2, 3. Então, como se fosse 2 pontos. Tá bom? Aí vai ficar uma perna bem longa. Até aqui seria uma perna longa. Aqui mais um pouco é uma perna mais longa ainda, tá? É bem comprido. Aí, ao invés de fechar aqui, porque eu estou fazendo 2 pontos, né? Não estou fazendo um ponto só. Aí eu vou fechar o primeirinho aqui. O primeiro não, né? O primeiro é esse e esse é o segundo. Vou fechar aqui o mais próximo, o segundo. Então, 1, 2, 3... fecho esse ponto. Aí, normalmente, vou fazer a perna longa. Agora, normalmente, 1, 2, 3, fazendo só um ponto. Perna longa, pronto. O que aconteceu com esse primeiro ponto? Ele ficou aberto, de propósito. Porque agora, quando eu vier com o meu último ponto, digamos que eu dê toda, lembra que eu falei? Dê toda a volta, faço os 4 cantos, aí eu encontro aqui o último ponto com o primeiro. Então, esse primeiro estando aberto, é o que a gente vai, de propósito, deixa ele aberto, porque a gente vai fechar quando vier fazendo o último ponto, tá bom? Então, vou fazer aqui só para poder ficar... E aí eu sigo normalmente, tá? Fecho o ponto, perna longa... E assim vai. Aí, eu vou parar aqui um pouquinho a gravação. Vou fazer um pouquinho de ponto aqui, para deixar o último, onde eles vão se encontrar, para vocês verem como é que faz. Tá bom? Então, eu já volto. Eu tô com a câmera... bem sem eu ver como é que está acontecendo. Espero que esteja dando para ver tudo direitinho. Tá? Vou fazer agora uns pontos do lado de cá, para poder eles se encontrarem aqui. Já volto. Pronto, fiz um. Tô aqui fazendo o segundo, que esse aqui é o penúltimo. Faço ele normalmente. Fiz perna longa, agora eu tô fechando o ponto. Opa. Aí vou fazer a perna longa do último ponto normalmente, olha. Eles vão se encontrar aqui, tá? Ó, 1, 2, 3, eles vão se encontrar. Aqui. Penúltimo. Fecho. Agora, eu tenho que fazer um ponto que... esse daqui e esse se encontrem perfeitamente, porque senão vai ficar esse buraco aqui, olha, olha.
Esse aqui está fechado, mas esse está aberto, né? E aí, mesmo que eu fechasse esse aqui, digamos que eu feche esse aqui, olha o buraco que fica. Mas eu deixei esse buraco de propósito, não foi? Porque eu falei que tinha como a gente fazer uma emenda perfeita. Então, vamos lá. Fechei o meu último ponto. Vou fazer a perna longa, como se fosse fazer o próximo. E aí, eu vou entrar... Preste atenção, eu tô aqui. Tá dando para ver, né? Tô aqui, né? Aqui é meu último buraquinho que eu fiz meu último ponto. Eu vou contar normalmente. 1, 2, 3. Vou passar por cima de tudo, olha. Tá vendo? Vamos contar aqui embaixo. Eu tô aqui, 1, 2, 3. Tá? Eu tô aqui, eu conto 1, 2, 3. Normalmente, vou passar a minha perna longa por cima do ponto que eu deixei aberto. Tá vendo? E aí vão ficar 2 pernas longas. Olha, aqui eu acabei de colocar e essa aqui que já estava, né? Quando eu fiz o ponto que deixei aberto. Agora, por debaixo dessa que já está, essa aqui eu acabei de fazer, certo? Por cima de tudo. Por debaixo desta daqui, eu vou colocar a linha com agulha. E agora eu vou fechar o meu ponto. Se eu tô aqui, ó, aqui tá a minha perna longa. 1, 2, 3, eu fecho meu ponto normalmente. Pronto. Tá aqui. Tá vendo? Não aparece a emenda. Passei aqui por baixo, vim aqui, fechei o ponto, a minha perna longa. O que eu faço com essa linha que sobrou aqui embaixo? O acabamento. Normalmente, tá? Olha como fica direitinho, tá vendo? Nem aparece que aqui tem uma emenda. E o verso, muito menos. Perfeitinho. Tá bom? Então, é isso. Eu posso fazer isso com outras linhas? Pode. Sendo que cada linha e cada tela que você vai usar, essa linha ela tem que acomodar a tela a ponto de fazer todos os buraquinhos que estão aqui embaixo ficarem bem fechados, não pode ficar visíveis, porque esse é o X da questão do bordado em tela, tá? As telinhas têm que ser preenchidas perfeitamente. E aí, todos esses acabamentos em arraiolo feito em cima, não importa se está usando lã ou não, é sempre por cima e fica sempre assim, bonito e discreto, tá? Porque é um ponto em alto relevo, não aparece acabamento e fica bem bonito. Então é isso, gente. O vídeo ficou um pouquinho comprido porque eu queria fazer tudo em 2 vídeos, tá? E aí eu agradeço a paciência. Espero que vocês estejam já gostando. É um ponto tradicional, por isso que eu quis começar por ele. É um ponto português tradicional, feito em juta, mas podemos fazer em talagarça, podemos fazer ele com lã ou com linha de algodão, de acordo com a talagarça que você está usando, né? Olha, está aqui o ponto. Esse é o resultado, por exemplo, na linha de algodão, do ponto que nós estamos fazendo. Esse é o arraiolos, tá? Então, olha, fica bonito. O avesso fica bem bonito ainda, bem perfeito, né? Aí como eu fiz fazendo volta de cantos, aí fica aparecendo aqui a grande espinha de peixe, que a gente vai fazendo de um em um, cada cantinho, né? Com seu pontinho bonitinho. Fica um avesso bonito, não precisa nem de colocar forro, é só passar aí um antiderrapante e você já tem um tapete, um aparador, seja lá o que for você estiver fazendo. Pronto, se for em quadro, emoldure, enfim. Se for a capa de uma almofada também, né, faça a sua almofada. Então, o ponto arraiolos, ele é muito bem-vindo, muito bonito, muito tradicional. Espero que vocês gostem. E nas próximas aulas, veremos outros pontos. Tem um brasileirinho, casa caiada,
meio ponto, tem um ponto rosinha, tem um ponto esmirna, tem tantos pontos, né? Então, aos pouquinhos a gente vai lá. Mas o arraiolos é a minha paixão em pontos de tapeçaria. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E eu prometo que nas próximas aulas a gente vai apresentando as diferenças entre esses pontos, tá bom? Então, aula completa em 2 vídeos. Não se esqueçam de prezar pelo acabamento, bonitinho, material de boa qualidade, um trabalho bem feito, valoriza e é muito prazeroso. Fiz devagar, mas ele é bem rápido, não tem condição de achar que é uma coisa demorada, porque não é. O trabalho rende bastante, principalmente em lã e na tala garça grossa. E não se esqueçam, se você for comprar uma tala garça pintada para o arraiolos, você procure a tela par, que não é o caso desse, essa aqui é ímpar, tá? O arraiolos, a tela pintada precisa ser par. Então, onde você comprar, preste atenção, porque ele ocupa 3, 6, 9 furinhos da tela, então ele é considerado par. Então, um beijo, boa aula, não se esquece, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, se tornar membro para técnicas de nível avançado e agora aí no Valeu, porque isso ajuda a gente, principalmente a comprar material, tá? Ajuda financeiramente. Com vamos e venhamos, né? Toda ajuda é bem-vinda. Então, se você gostou, além de dar o seu curtir, comentar, compartilhar, dá um valeu aí, isso a gente agradece, viu? Um beijo, até mais. Até o próximo vídeo em pontos de tapeçaria aqui na Marisol Bordados Artes. Beijo, tchau!